Então vamos concluir aqui o que eu comecei a falar ontem sobre a presença dos ingleses no Brasil no início do século XVI, né? Os primeiros contatos dos ingleses com o Brasil. Eu mencionei ontem o William Hawkins, que era um piloto, comerciante, político inglês, que teria sido o primeiro a vir até o Brasil. Existe um cronista inglês, ele é da segunda metade do século XVI e o nome dele é Richard Hakluyt. Vou soletrar o sobrenome, é Hakluyt. Então, esse Richard Hakluyt, ele escreveu um livro chamado As Principais... Eu estou traduzindo aqui, não sei se a tradução exata é essa, não sei se tem a versão em português, acho que não. Se chama As Principais Navegações, Viagens e Descobertas da Nação Inglesa. E nesse livro, dentre outros relatos, há o relato da viagem das viagens, né, segundo a versão desse cronista, do William Hawkins. Então, deixa eu dizer para vocês o que diz esse cronista. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre se faz ou não sentido tudo o que ele diz. Segundo ele, houve 3 viagens do Hawkins ao Brasil. Uma em 1530, uma em 1531 e uma em 1532. A primeira ficou marcada por uma relação muito boa entre os ingleses e os índios. Também não sabemos em que região do Brasil teria chegado William Hawkins. Na segunda viagem, a relação entre eles era tão boa que o William Hawkins, atendendo a um pedido de um chefe indígena, que o cronista chama de rei, levou esse chefe indígena para a corte do rei Henrique VIII, e esse chefe indígena passou um ano lá. E ele faz o relato detalhado, diz que o índio tinha um buraco nessa região, onde ele colocava uma pedra preciosa, furos no rosto, com madeiras atravessando, pontas de pau, e para deixar uma garantia de que ele ia trazer o rei indígena de volta, ele deixou um homem chamado Martin Cochrane como garantia entre os índios, e esse teria passado um ano entre os indígenas. Na terceira viagem, ele traz de volta o chefe indígena, mas o chefe indígena não suportou a viagem, lá pegou uma doença e morreu. Ele fica temeroso de que os indígenas iam fazer algum mal para o Martin Cochrane, que era a garantia da volta do rei, mas não, os índios aceitam numa boa lá a história deles de que o chefe havia morrido na viagem, e eles deixam o Martin Cochrane ir embora. Vamos lá, o que o autor aqui do artigo que eu estou usando, Keith Short, o que ele fala? Ele fala o seguinte: primeiro, ele diz que é pouco provável que esses relatos sejam verdadeiros, porque não há outras fontes que confirmem esse relato. E um relato tão pitoresco, tão interessante, com tanta coisa assim, né, destacável, seria muito estranho que ninguém mais falasse sobre isso. Então, por exemplo, essa questão de um chefe indígena passar um ano na corte do Henrique VIII. Ninguém mais escreveu sobre isso, ninguém mais registrou isso, nem uma carta, nada. É estranho. Mas o mesmo autor desse artigo menciona um outro historiador britânico que fez uma pesquisa e descobriu documentos na alfândega inglesa que comprovam que em 1540 William Hawkins esteve no Brasil. Então, existem 2 possibilidades. Existe a possibilidade menos provável de que a versão do cronista, do Hakluyt, seja verdade, e ele tenha sido a única voz que registrou isso. Ou pode ser que ele se baseou em algumas histórias que se contavam, já que quando ele nasceu já fazia 20 anos, né? Ele nasceu em 1552, já tinha 22 anos desde a primeira, né, hipotética primeira viagem do Hawkins ao Brasil. Então ele ouviu histórias, deu uma incrementada, pegou ali em outros cronistas, principalmente o Jean de Lery e um outro cronista francês que já circulava na Europa algumas histórias sobre ele, sobre os índios brasileiros.
Tem também o relato do Hans Staden, aquele alemão que ficou preso entre os índios brasileiros. Então, assim, ele pode ter pegado uma história real e dado uma incrementada com versões de outras histórias que ele conhecia sobre os índios brasileiros. Tá. O que a gente sabe sobre essa viagem em 1540 que está confirmada? Pouquíssima coisa, até porque os únicos documentos sobre ela são de uma alfândega. Então a gente sabe que ela partiu em 25 de fevereiro de 1540. O nome do navio do Hawkins era Paul of Plymouth e esse navio era pilotado por um tal John Landy, que era provavelmente francês. O Hawkins não dividiu as despesas da viagem com ninguém mais, o que era muito comum, dividir-se, né? Porque já que o risco era grande, era bom dividir as despesas para não haver um grande prejuízo caso desse tudo errado. Mas ele assumiu tudo, a viagem foi bem sucedida, ele embarcou toneladas de pulseiras, pentes, machados, chumbo, cobre, e para ser negociado no Brasil por pau-brasil. Parece que 2 ou 3 toneladas desses utensílios. E ele volta para o Brasil. A gente não tem relatos do que aconteceu lá. Ele chega de volta na Inglaterra no dia 20 de outubro de 1540. O que ele trouxe? Ele trouxe, segundo o relato da alfândega, 1 dúzia de presas de elefante que ele conseguiu na Guiné, né? Na ida ou na volta ele parou na África, e 92 toneladas de pau-brasil. O que é curioso, porque o Paul of Plymouth, o navio, comportava 250 toneladas podia carregar 250 toneladas. E aí? Aí o que acontece? O historiador, investigando os documentos, descobriu que, na ida, todos os utensílios